Olá, povão, tudo bem? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre direita radical e esquerda radical e surgiram algumas dúvidas bem interessantes que eu acho que alguns pontos de fato de dúvidas das pessoas que podem representar dúvidas de outras pessoas. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para responder essas dúvidas que eu achei bem interessantes. Então, eu vou ler aqui cada uma dessas perguntas e vou responder a elas, tá? Principalmente de um inscrito aqui, que é o Wilson Garcia. E em primeiríssimo lugar, meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, doutor em Educação, fiz o meu pós-doutorado na Psicologia da UFSCar. Faço esse canal aqui para fazer algumas discussões sobre ciência, né? E aí já discutiram também ciências naturais, ciências humanas, metodologia da ciência, e espero que você curta aí o vídeo já curte já, porque aí você já economiza, depois se você não gostar, você tira a curtida, mas curte já. E se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda. Se o nazismo é de extrema direita, por que eles se chamavam Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Aí, claro, a ênfase é na palavra socialista. Então, vamos voltar até uma discussão que eu tinha feito no próprio vídeo, né? Aliás, se você não assistiu o vídeo, assiste o vídeo lá primeiro, porque acho que não faz muito sentido se você ver esse aqui direto, né? As palavras, elas podem ter sentidos diferentes em diferentes contextos, para diferentes pessoas, diferentes grupos teóricos. A palavra socialista, para nós, pós-Guerra Fria, ela tem um sentido assim, muito claramente identificado com o comunismo, com a União Soviética, com a China. Mas não era assim no começo do século XX, né? Lembrando que nesse momento em que surge o Partido Nazista na Alemanha, você tem a Rússia que tinha acontecido, né, a Revolução Russa, mas não tinha nem virado ainda União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Esse nome que vai surgir depois, mas nesse momento não era ainda. Então, a palavra socialista, ela não tinha essa definição tão claramente associada ao comunismo. E essa pergunta foi feita ao próprio Hitler em 1923. E ele respondeu, né, que o socialismo, né, socialista, é a arte de pensar o bem comum, mais ou menos como o sinônimo de política, ou seja, a arte de pensar as relações sociais, e não uma relação social, uma relação entre as forças produtivas específicas. E aí ele diz assim: os comunistas, os marxistas, roubaram este termo, e nós vamos tirar esse termo deles. Se eles tivessem sido vencedores lá na Alemanha, né, eles tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, provavelmente o sentido que teria se estabelecido no mundo pela força política e econômica que eles teriam representado seria o sentido que eles teriam imposto. Mas, na verdade, existe uma série de estratégias que estão na história do Partido Nazista que demonstra uma estratégia muito clara, naquele momento, de produzir a adesão daqueles indivíduos que estavam mais ou menos engajados, né, os trabalhadores mais ou menos engajados em movimentos de esquerda. Por exemplo, eles utilizaram a cor vermelha, que também era a cor utilizada pelos comunistas. E tem também uma descrição, né, do próprio Hitler, e ele diz assim: nós escolhemos a cor vermelha depois de um longo debate, longas considerações. Então a ideia era criar uma estética semelhante, mas com um discurso político, com um programa político completamente diferente. Mas como os socialistas, no sentido de comunistas, né, tinham bastante tráfego ali entre as classes trabalhadoras, a ideia era ter uma adesão, né, um marketing ali. Lembrando que você pode falar o que for, mas que o nazismo era bom de marketing, eles eram feras, eles foram os pioneiros nisso, né? O Goebbels é um cara absolutamente pensando fora do seu tempo, em termos de marketing político, né? É impressionante, enquanto tecnologia, o que eles produziram. Tem inclusive uma série de fotos do Hitler em estúdio, e aí faz assim, os primórdios da pesquisa qualitativa para ver quais movimentos que ele faz que representam mais,
que mais evocam um sentimento de patriotismo, de força, de poder, de não sei o quê, de um monte de coisa, e aí eles utilizavam aquilo nos discursos que ele fazia em vários contextos. Então é por isso que se chamava socialista. Não tem nada a ver com a proposta marxista de socialismo, essa palavra no sentido marxista, no qual socialismo é um período no qual o Estado detém os meios de produção de riqueza. Esse seria o socialismo, que é um estágio intermediário do comunismo. O comunismo seria quando não houvesse Estado. Depois eu explico isso melhor num outro vídeo, tá? Vamos lá, próxima pergunta, muito importante também. Por que o maior inimigo de Hitler foi Churchill, um ícone do conservadorismo? Se Hitler era de direita, como é que o maior inimigo dele também era de direita? Primeiro que, como eu já disse, direita e esquerda é sempre uma questão relativa, né? Então, de fato, Churchill era um cara de direita, conservador. Ele também, a depender de quem você estiver falando, ele pode estar à esquerda de alguém. À esquerda do Hitler, por exemplo, né? Bom, mas eles dois eram sujeitos de direita, um de extrema direita e um não, um liberal, Churchill, né? Porque quando você fala da relação entre os estados, essa relação não é ditada pela ideologia. Ela é ditada pelo pragmatismo dessas relações de poder. A corrente hegemônica nas relações internacionais é chamada de Realpolitik, ou realismo político, que é o reconhecimento de que as relações entre os estados são relações de poder. E é isso, os estados estão lutando por poder. É isso, não são valores genéricos. Quando os valores aparecem nessas relações internacionais, elas aparecem porque esses valores têm algum sentido em termos de manutenção, ampliação de poder. Então, sempre tem esta natureza, apesar da gente saber que não seria o ideal, mas é assim. Então veja, por exemplo, quem foram os maiores aliados de Churchill na Segunda Guerra Mundial. Você tem os Estados Unidos, né? Certo? Mas na Europa foi o Stalin. Então eu poderia dizer o seguinte, se fosse ideológico. Então, se Churchill era um conservador, Stalin era o seu aliado, então Stalin era conservador, é de direita? Não. Tá absolutamente óbvio que ele era um cara de esquerda. Mas não interessa. O que interessa é que, do ponto de vista do realismo político, aqueles indivíduos eram, naquele contexto, pragmaticamente, eram alinhados em relação a certos interesses, que era o interesse de derrotar o nazismo, derrotar Hitler, na verdade, né? Derrotar o expansionismo alemão. Por que Churchill, no final das contas, ficou contra Hitler? Porque Hitler tinha um projeto de expansionismo que era ameaçador para os interesses ingleses. Não só para a própria Inglaterra, mas à medida que ele vai dominando toda a Europa continental, ele vai colocando em questão toda a economia inglesa, que tinha uma relação com toda a Europa, né? Próxima pergunta. Por que os comunistas da União Soviética cederam território russo para os nazistas formarem seu exército antes da guerra? Não é isso. Não é que foi cedido o território russo. O que aconteceu é que existiu o pacto Molotov-Ribbentrop, que foi um pacto que combinou, era um pacto que era secreto, ele não era público, né, em princípio, que combinou que quando a Polônia fosse invadida, ela seria dividida. Uma parte para os soviéticos, uma parte para os alemães. Esses pactos, eles não têm relação com ideologia, eles têm relação com pragmatismo. Hitler tinha medo da União Soviética, em princípio, porque a União Soviética é muito grande, porque tinha um exército bastante considerável, era um monte de coisa. O Stalin também tinha medo do Hitler, porque sabia que Hitler era uma potência, né? A Alemanha de Hitler era uma potência. Então ali estava numa situação de incerteza. Os dois precisavam ganhar tempo. Então havia interesses mútuos de que a guerra não começasse exatamente naquele contexto, né? E aí, quando Hitler invade a Polônia, eles combinam, né, de devolver, porque aí tem uma série de coisas importantes a se conhecer, que tem a ver com tudo aquilo que o Ratzel propôs lá muito tempo antes, né? O Ratzel era um alemão, que era a ideia de um espaço vital. A ideia era que, além do seu estado, tivesse um espaço a mais. Mas eu estou vulgarizando aqui, né? Fazendo mais simples. Se tivesse um espaço a mais, que é como se fosse uma folga, uma gordura para você ter ali mais segurança e até mais possibilidades econômicas. Então, quando a União Soviética e Hitler fazem esse acordo, todos dois ganham na Polônia um espaço vital
para se prepararem, se fortalecerem, porque todo mundo sabia que vinha um enfrentamento entre os dois. E aí Hitler faz isso, e aí ele começa a ir para o outro lado, para o oeste. Ele invade a França, um monte de coisa, e aí depois ele fala assim, não, agora chegou a hora de eu invadir a Rússia, a União Soviética. Quando ele fez isso, o Stalin já tinha se preparado, ele tinha tirado um monte de tropa que estava lá no Oriente, no leste, lá no extremo, porque lembra o tamanho da Rússia, né? E tinha trazido para o oeste. Então ele também estava um pouco mais preparado para a guerra. A questão é que era um momento que estava muito mais favorável à Alemanha. E aí o Stalin organizou um esquema para que houvesse um golpe na Grécia, que é onde estava o combustível da Alemanha, para atrasar, porque eles não conseguiam invadir ali naquele momento. E aí a Alemanha tem que lidar com essa situação e acaba atrasando a Operação Barbarossa, né, que é aquela da invasão da União Soviética, acaba atrasando, e quando eles invadem perto do inverno. E aí que acontece todas aquelas situações que levam à derrota do Hitler, né? Então tem a ver com todas essas maquinações. Então, quando você vai pensar a relação com o Estado, você vai pensar pragmaticamente. Você vai pensar em termos de estratégia, de militar, de movimentação de tropa, de tudo isso. E todos os estados fazem isso. Quando o nazismo também invade a Rússia, o que a Rússia está pedindo, a União Soviética está pedindo para os países ocidentais? Para atacar a Alemanha nazista no oeste, né? E esses partidos atrasam isso, eles não fazem isso, que é para os nazistas destruam a União Soviética, que também era seu inimigo. Não é porque eles gostavam do nazista e nem que eles eram nazistas, né? O Truman falava que ele rezava todo dia para os dois se matarem, pro Hitler ter mais força contra a União Soviética. Não porque ele era nazista, mas porque ambos eram inimigos. E as relações entre estados são relações de realismo político. Eles só invadem ali, só fazem a invasão da Normandia no dia D, quando eles percebem que não tem jeito, que a União Soviética já está ganhando, e aí quando ela vem arrasando e tomando todos os países europeus, né? Stalin, comunista, combateu Hitler para defender a liberdade ou apenas para expandir seus territórios? Não. O Stalin, ele, assim como toda a relação política, é uma relação de realismo, de pragmatismo. Não foi para defender a liberdade, porque liberdade não era definitivamente um valor que Stalin defendia. Stalin defendesse, né? Stalin combateu Hitler porque havia uma ameaça à União Soviética. Só que ele também combateu no frigir dos ovos, né, libertando os países ali, né, libertando do nazismo. Porque ali ele expandiu o seu domínio. Então ele conseguiu dominar uma série de outros países ali e impor uma mão de ferro, né, ampliar a União Soviética e impor uma mão de ferro, ou como diria depois, né, o Churchill, uma cortina de ferro terrível sobre a Europa Oriental, né, sobre o leste europeu. Então, esquece essa ideia de que alguém estava, eu vou defender a liberdade. Nem ele, nem ninguém, tá bom? Outras pessoas defendem a liberdade. Mas porque a liberdade é um valor que está alinhado com seus interesses também. E isso aqui é o realismo político, tá bom? Então acho que ficaram legais aqui essas respostas, talvez ajudem vocês aí a pensar um pouco sobre essas relações internacionais. Um grande abraço, gente.